Conheça nessa aula como funciona uma contatora na prática e na teoria. Aula muito importante. Então vamos agora explicar o funcionamento de uma contatora internamente. Essa aqui é uma contatora trifásica, então ela possui 3 polos de linha, de conexão de linha, e um polo de conexão auxiliar. Então essa contatora aqui, ela já está aberta para a gente poder visualizar ela internamente. Então essa contatora aqui, nós temos a bobina de forma removível, então nós podemos trocar a bobina caso ela venha a queimar. Aqui nós temos o núcleo fixo, que vai atrair o núcleo móvel, que é esse aqui de cima. Aqui nós temos a mola, que vai fazer o retorno dessa contatora quando a bobina for desligada. Então, esse núcleo aqui, ele é acoplado já com o bloco de contatos. Nesse tipo de contatora, ele não é removível. Então, e ali em cima nós temos os contatos. Os 4 contatos que essa contatora tem são normalmente abertos. Então, quando a bobina é acionada, ele puxa o núcleo móvel, unindo com o núcleo fixo, fazendo o acionamento do bloco de contatos lá em cima, que vai fazer o acionamento dos 4 polos na sua linha, mas os 4 polos vão ficar fechados com o de baixo. Em toda contatora, em uma das laterais, é possível ver o descritivo dela. Então aqui nós vemos os polos e qual a função de cada um deles. Então nessa primeira imagem aqui a gente consegue ver A1 e A2 formando os polos da bobina. Então esses polos, A1 e A2, vão fazer o acionamento da nossa bobina aqui. O polo L1 é no número de conexão 1 com o T1, número de conexão 2, assim sucessivamente L2 é com T2 e L3 com T3. E por último aqui nós temos o pino 13 e 14, que são polos de auxiliares. Pode ser usado para um intertravamento, pode ser usado para uma conexão de comando ou uma luz indicativa, mas está aqui do lado. Logo abaixo aqui nós temos algumas normas que algumas vêm escritas, outras não, mas algumas normas que ela atende. Mais abaixo ainda nós temos o ITH e o UI. O ITH é uma norma que fala que a corrente térmica. Então ela pode aguentar, em 32 amperes, ela aguenta no mínimo de 8 horas sem exceder a temperatura limite pela norma. O I é a tensão de isolamento dela, ou seja, é a máxima tensão, diferença de tensão que você pode ter nos terminais dessa contatora. E nós temos aqui o tipo de contatora. Toda contatora ela pode ser do tipo AC1, AC2, AC3, AC4 e assim sucessivamente. Cada uma delas tem um tipo específico de aplicação. Abaixo ainda nós temos o IE. O IE é a corrente de trabalho nominal dela. Então essa contatora aqui é uma contatora para até no máximo 18 amperes AC3, que é o tipo de condição de trabalho dela. Bem, esse aqui é nosso laboratório para a gente testar a contatora. Então aqui nós temos uma alimentação trifásica que já está ligada, o disjuntor está desligado para a gente poder montar o circuito. Colocamos aqui só com uma forma de acionar e desacionar a contatora, um interruptor simples, normal. Aqui embaixo nós temos a contatora que a gente acabou de explicar. Em cima dela, no corpo da bobina, nós podemos ver qual que é a tensão de trabalho dela, no caso 220 volts. Então nós vamos alimentar a bobina dela com 220 volts e vamos fazer o acionamento de um motor trifásico 380 como esse aqui. Bem, no kit, nesse kit aqui, nós já temos as conexões da contatora separadas. Então as vermelhas são os contatos que a gente acabou de comentar, que é L1, L2, L3, T1, T2, T3. Entrada e saída de carga. Aqui nós temos o contato auxiliar, representado pela bolinha azul, e o contato em amarelo são os contatos da nossa bobina, que a gente vai fazer o acionamento. Então, primeiro a gente vai fazer a ligação da bobina dela. Então, está aqui a saída do disjuntor, nós tiramos uma fase passando pelo interruptor e a outra fase vai entrar no polo da bobina. Vou ligar aqui. Nesse fio azul, representado aqui pelo neutro, eu vou ligar no outro polo da bobina. Então agora a bobina está com neutro fase, aqui em Brasília, 220 volts. Vamos conectar aqui agora as fases que serão ligadas no motor. Então aqui é a entrada de rede. Então aqui as 3 fases conectadas. E a saída de carga que vai para o motor.
Para exemplificar o nosso contato auxiliar, a gente vai usar o contato auxiliar para acionar uma lâmpada que vai demonstrar se os contatos realmente foram fechados. Vamos ligar aqui e eu vou pegar uma das fases aqui somente para energizar aquele contato. Tá aqui então, entrada de energia, alimentação da bobina, fase neutro, saída de carga, e aqui está saindo nesse fio branco somente um retorno de fase para acender essa luz verde. Então vamos ao nosso teste. Vou ligar o disjuntor, vou ligar o interruptor, a bobina foi acionada, os contatos estão atracados, a luz verde acionou, indicando que o contato normalmente aberto azul foi fechado e o nosso motor está rodando, indicando que a saída de carga está fechada também. Desligando o interruptor, nós soltamos os contatos. Para a gente iniciar essa aula, o que vem a ser um contator? Um contator, pessoal, ele é um dispositivo de manobra de operação por energização de uma determinada bobina, cujo núcleo tem uma parte que a gente chama de parte móvel solidária aos contatos móveis. Os contatores, eles são constituídos por um conjunto de contatos fixos, a gente chama de contatos fixos A, e outro conjunto de contatos móveis, que a gente chama de contatos móveis B, cujo movimento de abrir barra fechar é comandado pela parte móvel de um núcleo de ferro, que por sua vez, esse núcleo de ferro, ele é envolvido por uma bobina que, ao ser energizada, cria um campo magnético que movimenta essa parte móvel desse núcleo, fazendo os contatos abrirem ou fecharem. Usualmente, os contatores possuem um conjunto de contatos normalmente fechados, a gente chama os contatos NF, que abrem quando a bobina é energizada, e um conjunto de contatos normalmente abertos, NA, que fecham quando a bobina é energizada. Então, basicamente, um contator, ele tem uma bobina, um eixo, com um núcleo fixo e um núcleo móvel. Esse núcleo móvel é atraído através de uma energização da bobina. Essa energização ela ocorre através de um comando. Então, quando esse contato móvel atua, se a bobina tem contatos normalmente abertos e normalmente fechados, os contatos normalmente abertos eles vão fechar e os contatos normalmente fechados vão abrir. Outro ponto importante os 3 contatos da bobina que nós vamos ver o funcionamento, ou seja, os 3 contatos normalmente abertos de potência, eles são dimensionados para ligar e desligar cargas com correntes relativamente altas, enquanto os contatos auxiliares, eles são dimensionados para ligar e desligar correntes bem menores. Então, nós vamos ter numa contatora aquele contato que vai fechar a entrada de energia para a carga, que são os contatos de potência. Na contatora que eu vou apresentar para vocês, que o Hugo vai apresentar para vocês, é uma contatora onde eu tenho 3 contatos de potência normalmente abertos. E os contatos auxiliares, eles trabalham com correntes menores. Outros contatos auxiliares
eles podem ser integrados no contator, conforme a necessidade ou a conveniência. O núcleo de ferro na contatora, ele é composto por uma parte fixa, que vocês vão ver no vídeo, na aula 2, por uma parte fixa envolvida pela bobina e uma parte móvel que é mantida distante, ou seja, em aberto, né, da parte fixa, pela ação de uma mola. Daí vocês vão ver que vocês vão ter uma mola, né? Então, o núcleo ele é composto por uma parte fixa, envolvida pela bobina, e uma parte móvel, que é mantida distante da parte fixa pela ação de uma molinha, que essa mola vai ser apresentada para vocês na aula 2. Quando a bobina é energizada, então quando a bobina, pessoal, é energizada, vai existir uma força de atração que ela é resultante do campo magnético produzido por uma tensão e uma corrente que são aplicadas na bobina, né? Essa força magnética força a mola e fecha o núcleo, justapondo a parte móvel à parte fixa. Então, o que eu estou querendo colocar aqui? Que quando a bobina é energizada através de um comando, a força de atração resultante do campo magnético, força magnética, pessoal, ela é o número de voltas, é o N vezes I, onde N é o número de voltas da minha bobina e o I é a corrente. Então, quando essa força magnética, né, essa força magnética ela ocorre através da energização da bobina, existe uma força de atração resultante do campo magnético no núcleo e supera a força da mola. Então, ele vai superar a força da mola e fecha o núcleo. Então, ele vai empurrar a mola e fechar e travar a minha contatora. Os contatos normalmente abertos se fecham e os contatos normalmente fechados se abrem. Outro ponto importante da gente analisar, no contator, o comando para a atuação de um contator, ele é realizado, pessoal, pela energização dessa bobina, cujo campo magnético vai provocar a atração do núcleo de ferro, ocasionando o deslocamento dos contatos móveis, que nessas condições eles se justapõem ou se afastam dos fixos, conforme normalmente aberto ou fechado, aquilo que eu tinha comentado anteriormente para vocês. Em outras palavras, os contatos NF são mantidos abertos e os contatos NA são mantidos fechados, enquanto circular corrente na bobina. É na bobina em que eu vou aplicar uma tensão, por exemplo, de 220, energizando essa bobina, para que essa bobina gere um campo magnético no eixo. Esse campo magnético gera uma força que vai pressionar a mola e os contatos NA vão fechar e os contatos NF vão abrir. Continuando aqui, vocês podem observar que a corrente que circula pela bobina, é a corrente do circuito de comando, então uma corrente menor, sendo, portanto, muito menor do que aquela que circula pelo circuito principal, que é o contato fixo, né? Então, a corrente na bobina é muito menor do que a corrente que passa pelo contato fixo, né? Que é do circuito principal. Com isso, você consegue, com a atuação desse contator, você consegue ligar ou desligar corrente de intensidades relativamente grandes através de um comando, a qual lida através de um comando que vai lidar com correntes de intensidade pequenas. Então, eu vou acionar um motor, como no exemplo na aula 2, vocês vão estar observando isso.
Agora eu trago para vocês, para entendimento, um desenho. E nesse desenho, vocês observem o seguinte. Esse desenho representa um esquema de um contator. Esse contator, ele tem 3 contatos fixos de entrada e 3 contatos fixos de saída. Aqui eu entro com minhas fases RST e aqui eu tenho a saída da tensão, UV e W. Essa contatora, no meu exemplo, é uma contatora trifásica e ela ainda tem mais 2 contatos auxiliares. É o contato que eu chamo AE1, que é um contato normalmente aberto, e eu tenho um outro contato auxiliar, que é o AE2, que ele é normalmente fechado. Então, o que acontece? Eu tenho a minha bobina aqui em cima e tenho um circuito de comando. Esse circuito de comando vai enviar uma tensão para essa bobina e essa bobina ela está presa num eixo, num núcleo fixo, e esse eixo do núcleo fixo vai atrair, através desse acoplamento que essa linha tracejada, né, como eu comentei que tinha uma mola, ele vai atrair essa mola, empurrar essa mola. Ao empurrar essa mola pela força magnética, os contatos que estão normalmente abertos, eles se fecham, né? O que acontece? Ocorre aqui uma força, empurra, esse contato fecha aqui com a aplicação da tensão aqui de comando, né, no circuito de comando, esse contato fecha, esse contato auxiliar fecha também, e esse contato auxiliar aqui, ele abre, porque ele é normalmente fechado. Aí, quando ativo o comando aqui, a tensão, eu transfiro a entrada de energia para a saída e vou acionar a minha carga. Então, eu vou ter aqui os contatos principais fixos na saída e contatos principais fixos na minha entrada. Então, eu comandando a minha bobina, energizando minha bobina, vai produzir uma força magnética. Esse eixo aqui, imagine esse eixo com essa trava aqui embaixo, na verdade não é trava, é um núcleo móvel. Ele vai puxar os contatos para cima. Quando ele puxa aqui os contatos para cima, o que é normalmente fechado? Normalmente aberto, né? Desculpa, vai fechar, e o que é normalmente fechado abre. Então, pessoal, dessa forma é que funciona a contatora. Então, nós utilizamos a contatora para acionar circuitos de comando de iluminação, né? Circuito de comando para motores e outros tipos de carga. Então, basicamente, se eu fosse dizer para vocês que contatora é essa? É uma contatora trifásica com 2 contatos auxiliares. Aqui em cima eu tenho os contatos móveis principais, que eu botei até aqui no desenho para vocês. Esses são os contatos móveis principais. Aqui eu tinha comentado que a corrente de comando é muito pequena. Já a corrente no circuito, quando o contato fecha, essa corrente é superior à corrente do circuito de comando. Aqui eu trago para vocês, mecanicamente, como que seria a minha contatora internamente. Vocês podem observar aqui que eu tenho a mola, aquela mola que eu comentei com vocês, que a força magnética vence quando eu aplico a tensão na minha bobina. Quando eu aplico a tensão na minha bobina, tá aqui a minha bobina embaixo. Quando eu aplico a tensão, que é o comando, essa força magnética é tão intensa que ela vai fazer o quê? Que essa mola seja atraída, olha o eixo aqui, é um eixo móvel, ele vai puxar a mola e os contatos que são normalmente fechados vão abrir, os contatos normalmente abertos vão estar fechando. Isso aqui será mostrado na aula 2, né, onde a gente desmonta uma contatora para mostrar para vocês como que funciona. É constituído, então, o contator de uma bobina que, quando alimentada, ela cria um campo magnético, já tinha mostrado para vocês, no núcleo fixo,
que por sua vez ele atrai o núcleo móvel, que fecha o circuito, né? Cessando a alimentação da bobina, desaparece o campo magnético, o contator volta à condição normal. Então, quando se aplica aqui uma tensão de comando, gera um campo magnético, esse campo magnético faz esse eixo aqui, né, vencer a força da mola, e ele faz com que os contatos são normalmente abertos e fecham, os contatos normalmente fechados abrem. Aqui eu trago um outro exemplo de uma contatora, onde nós utilizamos os contatos auxiliares. Então, vocês podem observar que eu tenho uma fonte de alimentação, tem a minha bobina, e eu estou utilizando os contatos auxiliares. Olha, tem aqui um contato auxiliar, né? Ele está fechando o contato normalmente aberto, auxiliar, eu fecho ele nessa posição, e um contato aqui, eu injeto uma tensão da fase T. Quando eu toco esse botão, né, ele vai levar a energia, veja bem, olha, ele vai levar a energia para a minha bobina. Quando ele leva a energia para a bobina, o que acontece com o circuito? O circuito faz gerar aqui uma força magnética, e vai fazer esses contatos fechar, e eu vou ligar a minha carga. Então, os contatos auxiliares, eles têm a função de estabelecer a alimentação da bobina do contator tipo selo, né? Serve para sinalização e alarme e intertravamento. Os contatos auxiliares também, eles são construídos de pastilhas que são atravessadas por correntes de pequena intensidade magnética, né? Correntes de pequena intensidade, solicitadas pela bobina magnética do contator, relé, lâmpada ou sinalizações. Então, aqui vocês podem observar que eu estou usando os contatos auxiliares. Quando eu aperto esse botão, ele vai disparar uma tensão. Essa tensão vem até a minha bobina, né? E a bobina vai atracar. Quando essa bobina atraca, é porque ela está energizada. Quando é que eu desenergizo essa bobina? Quando eu apertar esse botão aqui. Quando eu aperto aqui, essa posição aqui, eu cesso a alimentação da minha bobina, né? Aí o meu circuito fica desenergizado, a contatora volta na posição inicial, que é NA continua NA e NF continua NF. Bom, assim a gente encerra a aula, onde foi utilizado para montar essa aulinha para vocês, o livro do Franchin, né, de acionamentos elétricos da editora Érica. Agora, pessoal, vocês vão assistir, não na sequência, em um segundo momento, a aula 2, onde essa aula 2 ela tem a definição dos elementos internos da contatora e um laboratório com o acionamento de um motor elétrico utilizando um contator. Um abraço a todos.